poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, direto de Goiânia para o mundo. Opa, olha só aqui. Puxa vida, graças a Deus. Quem diria, né? Para o mundo, isso. Comigo o pastor Augustus Nicodemos, o comentarista deste programa, e o nosso convidado, o reverendo pastor Ronaldo Vasconcelos. Olá, meus irmãos, mais uma vez estar aqui e poder contribuir com o que o Senhor nos concede nessas perguntas difíceis aqui apresentadas. Hoje tem uma perguntinha aqui, e aí o pastor Ronaldo aqui nos bastidores, se quiser complicar um pouquinho, você então complica. Vocês vão complicar e depois... Faz isso não, dá corda não. Vocês complicam, depois vocês descompliquem aí, tá bom? Bem, o Caleb Henriques, ele diz o seguinte: certo dia estava lendo um site católico que continha a seguinte situação. Um homem, o qual até aquele momento havia confessado todos os seus pecados, rouba um pacote de biscoitos e em seguida é atropelado, sem ter tempo de confessar este pecado. Pergunta: ele será lançado no inferno eternamente por causa desse único pecado? E há outras complicações que eu vou deixar por conta do pastor Ronaldo e do pastor Augustus Nicodemos. Eu vou ficar aqui quietinho, só ouvindo. Primeiro, nossa saudação aí ao Caleb e o agradecimento aí pela pergunta que ele está fazendo. Caleb, a notícia ou a informação, né, no site católico está refletindo a teologia da Igreja Católica Romana, que é diferente, né, bastante diferente da teologia protestante, particularmente da teologia reformada. E eu detectei, não sei se eu estou correto completamente nisso, precisaria ter lido o site todo, né, lá, todo o contexto para ver. Ele não mandou o link, né? Não mandou. Eu teria que ver tudo, mas eu percebo pelo menos 3 aspectos da teologia católica aqui nessa sua informação e que nós entendemos não batem com o que a Bíblia ensina. Primeiro, o conceito da confissão auricular. A confissão auricular é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. E sacramento na Igreja Católica significa aquele meio pelo qual a pessoa recebe graça real, perdão, ou a coloca ou a introduz num estado de favor diante de Deus, não é? Entre os sacramentos você tem a missa, você tem a extrema-unção, você tem as ordens, o próprio casamento e a confissão auricular, que é aquela confissão que o católico faz regularmente ao padre. O pressuposto é que nessa confissão o padre, em nome da igreja, pode perdoar pecados, né? Em nome da igreja, ele anuncia o perdão de pecados para a pessoa que confessa e até passa uma penalidade ou uma disciplina, alguma coisa que faz com que a pessoa pague por aquilo ali. E isso está na frase, né? Porque ele diz a pessoa que vinha se confessando, né? Tinha confessado todos os pecados tal, e morre sem ter confessado aquele. Depois de cometer um delito. Exatamente. Então, pressupondo então que, porque a pessoa tinha confessado aqueles outros pecados, ela estava perdoada, né? E se morresse naquele estado, ela iria para o céu. Então, isso aqui reflete o ensino da confissão auricular da Igreja Católica, que a gente considera absolutamente equivocado, né? A Igreja não tem poder, através de um sacerdote, de um ministro, de perdoar pecados, né, ou declarar perdão de pecados para alguém. Na teologia protestante, reformada, evangélica, o perdão de pecados é obtido pelo arrependimento pessoal e a confissão desses pecados a Deus. Não é que a gente não possa confessar os pecados a alguém, mas no intuito de encontrar apoio, né, ajuda, orientação para que a gente largue aquele pecado e viva uma vida certa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que reflete a teologia católica ali, e que naturalmente também está errado, né, que quando ele faz a pergunta, o Caleb, será que a pessoa iria para o inferno por ter cometido aquele único pecado? Tá certo? A teologia bíblica, como interpretada pela Igreja Reformada, ela se refere ao homem como sendo completamente corrompido pelo pecado, e a questão do homem ir para o inferno não é por conta só de pecados que ele comete, mas por conta do seu estado de culpa em que se encontra diante de Deus por causa do pecado, que a gente chama de original,
que é o pecado que foi cometido pelos nossos primeiros pais, o qual nos precipitou a toda a raça humana debaixo do juízo de Deus. Então não tem isso da pessoa ter um pecado, né? A pessoa é pecadora. Ela vai ser condenada não é porque ela somente cometeu pecados, mas porque ela é pecadora, faz parte de uma raça que está condenada debaixo do juízo de Deus. Então tem esse outro conceito aí que não é um conceito exatamente correto, né? Biblicamente falando. E também, pode ser que eu esteja equivocado, mas parece que quando a pessoa fala do roubo, é do quê? Do pacote de biscoito. Pacote de biscoito, né? O problema não é o pacote de biscoito, mas é que o roubo na Igreja Católica é um dos pecados mortais, né? Capitais, né? Em distinção àqueles pecados veniais que são considerados menores, né? Mais uma vez, é uma distinção que nós não encontramos na Escritura. Na Bíblia, todo pecado é transgressão da lei de Deus e nos coloca debaixo do juízo de Deus. Não estamos negando que há pecados que trazem consequências mais graves do que outros. Tirar a vida de alguém é tão pecado diante de Deus como você contar uma mentira. Mas as consequências são bastante diferentes. Mas nós estamos falando aqui do pecado em si. Todo pecado é transgressão da lei de Deus. Então, são 3 pontos ali que a gente já queria corrigir já de cara. Reverendo, fala. Uma das coisas interessantes de observarmos essas 3 doutrinas distinguidas pelo senhor é que elas estão, às vezes com nomes diferentes, na igreja evangélica. Infelizmente, há muitas pessoas que de fato cobram isso de discipuladores, de líderes, que dizem, não, você tem que confessar seu pecado ao seu líder, você tem que ir lá, tem que falar a ele, você tem que dizer essas coisas. Outros que fazem distinção de pecados e outros pecados, não. Especialmente quando a gente trata de pecados sexuais, são mais terríveis do que você, por exemplo, deixar de pagar seus impostos corretamente e outras coisas mais. Isso aí é o que a gente tem chamado de a alma católica dos evangélicos brasileiros, né? A influência do catolicismo no Brasil é muito grande. E as igrejas evangélicas nem sempre conseguem se livrar do ranço do catolicismo na sua cultura. E isso fica mais evidente, não é? Não só por esses exemplos agora, Ronaldo, que você falou, mas também pelas práticas de igrejas neopentecostais, muitas, que introduzem objetos ungidos, a ideia de um líder em conteste, a ênfase a certos rituais, unção com isso, unção com aquilo, tudo isso tem um são, fundo... outro não são. Isso tem um... Você sabe que agora de Natal, alguém brincando me deu um vidrinho de óleo de unção, você acredita nisso? Quase coloquei na internet, mas não ia dar certo. Né? Não. Mas fizeram de zoeira, né, comigo. Então, primeiro tem esse pressuposto aí. Agora, vamos para a verdade, não é? O que é que a Bíblia ensina com relação a essa questão de você morrer sem ter confessado os seus pecados? O que a Bíblia nos ensina, eu posso resumir com o que está lá em Romanos capítulo 8, verso 1. Palavra do apóstolo Paulo. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus significa você ter se arrependido dos seus pecados e ter crido em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Quando isso acontece, nós somos perdoados da culpa do pecado. Deus nos justifica dos nossos pecados, Ele nos recebe como seus, nos adota e nos concede o perdão completo, absoluto, perfeito e irreversível de todos os nossos pecados. A nossa culpa é tirada, Deus passa a nos tratar como pessoas justificadas com base no sacrifício e na obra completa de Jesus Cristo. Isso não significa que nós deixamos de ser pecadores. Infelizmente, aqui nesse mundo, durante esse período da nossa peregrinação, nós mantemos aquela natureza corrompida que foi manchada pelo pecado e estamos e somos inclinados a cometer o mal. Então, acontece que uma pessoa que já foi perdoada de todos os seus pecados, ela vai experimentar esses pecados aqui nesse mundo, não é? Então, o perdão que Deus nos dá e que nós recebemos, não é, de Deus, ele não é resultado daquela confissão que eu faço. Vamos supor, eu fui convertido, justificado pela graça de Deus, totalmente imerecida, não é? Eu não merecia de forma nenhuma, mas aos 22 anos a graça de Deus me alcançou, eu fui perdoado dos meus pecados aos 22 anos de idade. Então, quando hoje, aos 62, eu peço perdão a Deus, não é que é um perdão novo, é uma coisa inédita que Deus está me dando agora. Ele já me deu aos 22 anos. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. De forma que
a confissão que eu faço a Deus dos meus pecados, 40 anos depois, não é ela que me traz o perdão de Deus, mas essa confissão é feita como um reconhecimento diário da minha dependência de Deus, da minha pecaminosidade, de quanto eu preciso do meu Salvador e de como eu preciso andar diante de Deus. Essa confissão e a consequente experiência de perdão que eu recebo é que me permite andar no Espírito, andar na presença de Deus, andar na luz, ser renovado na esperança da vida eterna, porque já não há mais condenação nenhuma para quem, de uma vez por todas, creu em Jesus como Salvador e foi perdoado dos seus pecados. Agora, é interessante isso, Natsan e Reverendo Ronaldo. Longe de ser um incentivo para viver, então, uma vida de licenciosidade no pecado, isso é um grande incentivo para você procurar uma vida santa. Né? Saber que Deus já lhe perdoou, lhe deu a vida eterna, que você foi justificado. Você não quer o pecado, você quer viver longe dele, você pede a Deus todo dia, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Essa é a oração que brota no coração de todo verdadeiro justificado. Então, vamos voltar agora para a situação que o Caleb falou. Vamos imaginar que um crente verdadeiro, uma pessoa salva, né? Ela foi salva, perdoada em Jesus Cristo. E num momento de fraqueza, qualquer coisa ou outra pode acontecer, ela roubou alguma coisa e foi atropelada. Ela vai para o inferno por conta daquilo ali? Claro que não. Né? Ela foi perdoada já quando ela se converteu a Cristo Jesus. O que aconteceu é que ela não teve a chance de pedir perdão a Deus ou confessar o seu pecado a Deus, mas isso não prejudica a sua redenção e a sua ida ao céu, porque não é dependente de confissão, mas é dependente da justificação que é concedida gratuitamente pela fé em Cristo Jesus, num ponto definitivo, um ponto específico da história da vida do indivíduo. E isso pode acontecer, mas eu penso até assim, né? A pessoa chega no céu e Deus diz assim, você, né, moleque? Né? Você, logo você aquele fez, biscoito, não é? Logo tão aquele ruim. Biscoito, não é? Nem precisa. Não é? Então, exatamente. Mais uma vez, isso não é licença para viver em pecado. Eu acredito, na verdade, que a grande maioria de nós, né, que fomos justificados pela fé e que morremos, né, vamos morrer, ou pode acontecer de morrer num acidente ou de uma forma inesperada, morreu sem ter confessado todos os pecados, né, que nos acontecem e que nos acometem. E aí, nesse caso, pastor Ronaldo, talvez entre aquela questão da tal da extrema-unção, das missas, depois do cara morto, por causa disso, né? Exatamente, para entrar, inclusive, nos pecados que ele não teve condições de arrepender-se ou confessar-se ali antes, para poder falar com o padre, etc. Portanto, nesse caso da extrema-unção, será absolvido o pecador após a morte, a partir daquela programação, aquela liturgia toda que foi feita, né? Então ele poderá passar menos tempo no purgatório por conta dessa absolvição. Por isso que talvez a pergunta aí seja basicamente para levar o leitor, pô, você tem que confessar, ou então depois você tem que ter a missa lá para isso. Né? Eu acho que tem uma história interessante, da história até mesmo da justificação pela fé, no sentido da reforma protestante, que ilustra bem esse caso. Martinho Lutero era um homem depressivo, que sentia-se culpado excessivamente por causa dos seus pecados, a ponto de, quando confessava, o seu confessor dizer para ele: meu amigo, vá pecar antes para poder vir confessar, de tanto que ele sentia mal pelos seus pecados. Quando ele descobriu a doutrina da justificação pela fé, isso lhe foi como um bálsamo à sua alma. Eu acho que isso que coloca as coisas em perspectiva mais prática. É que a certeza e a convicção da salvação em Cristo Jesus nos dá uma tranquilidade para a nossa alma, de tal forma que nós não ficamos assim, um dia estamos salvos, outro dia não estamos, um dia não estamos. Não, Deus está conosco e assim podemos viver com Ele para a nossa alegria e a glória dEle. Ficamos por aqui, nosso tempo já foi. Pela graça de Deus, uma boa pergunta e boas respostas aqui. Agradecemos aos nossos comentaristas da ocasião. Amém. Pois não, obrigado, querido ouvinte, nosso abraço para você, Deus o abençoe. Muito obrigado, que Deus o abençoe e cuide do seu coração. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Natsan Matias. Comentário: Augustus Nicodemos.
um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.